Linda Miller tinha 61 anos, era viúva e, por décadas, fora o tipo de mulher que não se permitia desabar em público. Ela fundou e administrou um império têxtil que, eventualmente, chegou a valer dezenas de milhões. Mas naquela manhã, sentada sozinha, em um apartamento perto da sede de sua empresa, o luxo não lhe oferecia nenhum conforto. Seu café esfriou na xícara e o silêncio era tão pesado que parecia preencher o espaço. Não era a tristeza de um dia comum, era um sentimento antigo e acumulado, que vinha crescendo desde a morte do marido. Linda vivera para trabalhar, para sustentar a família, para evitar que seus 3 filhos passassem pelas dificuldades que ela enfrentara na infância. E, no entanto, naquele exato momento, ela sentiu algo parecido com vergonha, como se fosse absurdo esperar afeto em troca de uma vida inteira de dedicação. O telefone foi a primeira coisa a quebrar o silêncio, e o fez quase mecanicamente. Jessica, a mais velha, ligou sem rodeios. Não perguntou como estava a mãe, se tinha dormido bem ou se tinha tomado café da manhã. Simplesmente explicou um problema com a reforma da mansão. Uma casa comprada e decorada com o dinheiro que Linda havia contribuído sem pedir nada em troca menos e solicitou uma transferência imediata. Linda atendeu com a calma de sempre, mas ao desligar ficou com aquela sensação familiar de só ser útil quando resolve alguma coisa. Pouco depois, Michael, o renomado cirurgião, enviou uma mensagem curta e educada, pedindo ajuda para cobrir uma despesa do consultório, nada mais. E então, em contraste, uma cruel clareza a atingiu. Daniel, o caçula, fora o único que ligara sem pedir nada, apenas para saber se ela havia comido ou se estava se sentindo muito sozinha. Em seu escritório, olhando para a cidade pela janela, Linda compreendeu algo que a magoava mais do que qualquer perda financeira. Ela havia criado filhos bem-sucedidos, mas emocionalmente vazios. E ela mesma, sem querer, havia fomentado esse modelo. Aquele dia não foi como nenhum outro. Linda tentou trabalhar, revisar relatórios, responder e-mails, mas sua mente não cooperava. Cada número na tela parecia vazio, irrelevante. Foi então que, sem fazer disso um grande problema, ela começou a repassar mentalmente os últimos anos e percebeu um padrão impossível de ignorar. As visitas de Jessica sempre coincidiam com alguma necessidade material. Michael só aparecia quando algo dava errado em sua carreira. Não havia ligações espontâneas, nenhuma presença real. E a parte mais difícil foi aceitar que não se tratava de malícia explícita, mas sim de hábito. Jessica sempre estivera disponível, sempre resolvendo problemas, sempre acobertando-a. Ela nunca havia estabelecido limites, nunca exigira tempo, atenção, afeto. Naquele mesmo escritório onde tomara decisões que afetavam a vida de milhares de funcionários, Linda percebeu que nunca havia tomado uma decisão emocional firme como mãe. Não foi um impulso nem um acesso repentino de raiva. A ideia começou como uma pergunta incômoda que a atormentou por horas. Se eu não tiver nada amanhã, quem ainda me verá como mãe? A pergunta a assustava por sua natureza extrema, mas também a fascinava. Linda conhecia perfeitamente o poder do dinheiro nas relações humanas, pois o havia presenciado em sócios, fornecedores e até mesmo amigos. Naquela tarde sozinha, sem contar a ninguém, decidiu fazer algo que sabia que muitos julgariam como loucura. Não para punir, não por vingança, mas para confirmar uma verdade que já pressentia. Planejava desaparecer de sua vida confortável por alguns dias e se apresentar aos próprios filhos como alguém que havia perdido tudo, sem empresa, sem bens, sem status. Apenas uma mulher mais velha, cansada e vulnerável, batendo de porta em porta. Naquele momento, sem lágrimas nem discursos, Linda cruzou uma linha interna, deixou de querer acreditar e passou a precisar verificar. A transição não foi elegante nem rápida. Linda não avisou ninguém, não deixou bilhetes nem explicações. Naquela mesma noite, abriu o armário e escolheu as roupas mais simples que tinha, peças antigas que não usava mais e que jamais usaria em uma reunião. Deixou joias, documentos e cartões em um cofre
e saiu com uma mochila leve, como se estivesse cometendo um ato silencioso contra a própria vida. O primeiro impacto foi físico. O frio da rua é diferente de tudo o que se sente olhando de uma janela. Caminhou sem rumo por horas, com fome de verdade, o corpo tenso, aprendendo a baixar o olhar para não chamar atenção. Ninguém a reconheceu. Ninguém perguntou quem ela era. Em poucas horas, passou de uma mulher influente a alguém completamente invisível, e essa invisibilidade doeu mais do que ela imaginava. Sentada num banco de parque, com as mãos dormentes e o estômago vazio, Linda compreendeu por que tantas pessoas se tornam invisíveis para o mundo. Ninguém quer ver a vulnerabilidade alheia. Se você leu até aqui, talvez se sinta desconfortável, mas é justamente por isso que estou contando tudo. Se esta história despertou algo em você, reserve um segundo para curtir, comentar onde você está lendo ou compartilhar. Não por mim, mas porque essas histórias costumam ser vividas em silêncio. Naquela noite, Linda não dormiu. Simplesmente observou as pessoas passarem sem notá-la, como o respeito desaparece quando as aparências mudam. Ao amanhecer, cansada e envergonhada por ter subestimado o que estava fazendo, decidiu que era hora de bater na primeira porta, a de Jessica. Não. Como mulher de negócios, não como provedora, mas como mãe que pelo menos aparentemente não tinha mais nada a oferecer. Chegar à casa de Jessica foi mais difícil do que Linda esperava, não pela distância, mas pelo que ela representava. Aquela mansão era um símbolo de tudo o que ela havia construído para os filhos. Segurança, status, conforto. Linda olhou para o seu reflexo na janela antes de tocar a campainha e mal se reconheceu. Seu cabelo estava despenteado, suas roupas gastas e o cansaço estampado em seu rosto. Quando Jessica abriu a porta, a reação foi imediata e dolorosa. Não houve surpresa ou preocupação genuína. Havia desconforto. Jessica olhou em volta antes de falar, como se temesse que algum vizinho pudesse presenciar a cena. Linda tentou explicar, em termos simples, que havia perdido a empresa, que não tinha onde ficar. Ela não pediu dinheiro, apenas um lugar para sentar, para conversar. A resposta não foi um não direto, foi pior. Uma série de desculpas, frases curtas e distanciamento físico. Jessica não levantou a voz, nem agiu com crueldade explícita, mas cada gesto deixava claro que sua mãe era um problema que não pertencia àquele lugar. Disse que não era uma boa hora, que as crianças poderiam ficar assustadas, que os vizinhos falavam demais. Sugeriu um hotel barato, um abrigo, algo temporário, como se Linda fosse uma hóspede indesejada. Em nenhum momento a abraçou. Em nenhum momento a convidou para entrar. Linda sentiu algo que nunca havia sentido antes. Nem com um sócio, nem com um inimigo. Pura vergonha. Não por causa de sua aparência, mas porque compreendeu que, naquele lugar construído com seu dinheiro, não havia mais espaço para ela além de seu papel de benfeitora. Quando a porta se fechou, Linda não chorou. Caminhou lentamente até o canto, com o peito apertado, aceitando uma verdade brutal. Para sua filha mais velha, que não tinha status, ela não existia como mãe, apenas como uma ameaça à imagem perfeita que havia cultivado. O trajeto até a clínica de Michael foi curto, mas Linda sentiu que se arrastou. Ao contrário da casa de Jessica, aquele prédio era público, lotado, e ainda assim ela se sentia igualmente exposta. Ela esperou, sentada com a mochila entre os pés, observando os pacientes bem vestidos, os médicos apressados e as recepcionistas que evitavam contato visual. Quando Michael apareceu, sua surpresa durou pouco mais de um segundo. Não houve abraço, nem num contato físico. Ele manteve uma distância calculada, como se temesse que alguém pudesse associar aquela imagem ao seu nome. Linda falou calmamente, explicando que havia perdido tudo, que não tinha onde ficar. Michael ouviu, mas sua atenção estava dividida. Ele olhou para o relógio, baixou a voz e observou o ambiente ao redor. Pediu que ela esperasse um instante e desapareceu em seu consultório. Ele voltou com uma nota dobrada na mão. $50. Estendeu-a como quem cumpre uma obrigação básica e começou a justificá-la antes mesmo que Linda pudesse reagir,
Falou de limites pessoais, de reputação, de como seu trabalho era complicado. Disse que não podia complicar as coisas. Não ofereceu um sofá, um banho ou uma refeição quente. Apenas dinheiro, rápido, limpo, sem envolvimento emocional. Linda aceitou a nota em silêncio. Não por necessidade, mas porque entendeu que aquela era a maior demonstração de humanidade que seu filho estava disposto a lhe oferecer naquele estado. Ao sair, sentiu algo além de tristeza, uma espécie de exaustão moral. Micael não a rejeitara completamente, mas a reduzira a um incômodo administrável. Naquele momento, Linda compreendeu que para 2 de seus filhos, o amor tinha condições muito claras, e nenhuma delas incluía vulnerabilidade. A caminhada até a casa de Daniel foi diferente. Desde o início, não havia prédios imponentes nem portões automáticos, apenas ruas mais simples e uma vizinhança onde as pessoas ainda se cumprimentavam. Linda caminhava devagar, o corpo cansado e a mente pesada com tudo o que havia vivenciado em apenas algumas horas. Daniel sempre fora o filho diferente, aquele que escolheu lecionar em vez de buscar prestígio, aquele que nunca pedia grandes somas de dinheiro, aquele que era tratado como o menos bem-sucedido nas reuniões de família. Linda carregava uma culpa silenciosa. Por isso, ela mesma comparava, elogiava as conquistas materiais, menosprezava a vida modesta que ele levava com Sara. Antes de tocar a campainha, hesitou, não por medo da rejeição, mas porque já não sabia se conseguiria suportar, confirmar que também não havia lugar para ela ali. Se você leu até aqui, provavelmente consegue imaginar o peso daquele momento. Às vezes a gente continua só porque não há como voltar atrás. Se essa história te tocou, deixe um comentário dizendo de onde você está lendo ou compartilhe com alguém que possa entender esse tipo de silêncio familiar. Linda tocou a campainha sem dizer quem era. Daniel abriu a porta e, ao vê-la, não perguntou nada. Não avaliou suas roupas, nem sua aparência. Simplesmente disse seu nome e a deixou entrar. Sara apareceu atrás dela, surpresa, mas não desconfortável. Em poucos minutos, Linda tinha um prato de comida quente nas mãos, uma toalha limpa e alguém lhe dizendo para sentar e relaxar. Ninguém perguntou como ela tinha chegado àquele ponto. Ninguém exigiu explicações. Naquela casa pequena e despretensiosa, Linda sentiu algo que não sentia há anos, que sua presença não era um problema. A noite se desenrolou de uma forma que Linda não estava preparada para assimilar. Depois do jantar, Daniel mostrou-lhe o banheiro, deu-lhe roupas limpas que haviam separado sem dizer nada e disse que ela podia dormir na cama. Linda tentou recusar, por hábito, por vergonha, mas Daniel foi firme de uma forma calma, sem ser autoritário. Disse que não havia discussão, que ela descansaria ali. Sara, enquanto isso, arrumava a cozinha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ninguém a questionou. Ninguém pediu detalhes. Linda foi para a cama tensa, mas com uma sensação de segurança que não sentia há anos. O silêncio naquela casa não era frio, era humano. Não havia luxos, mas havia cuidado. Nas primeiras horas da manhã, Linda acordou com um murmúrio suave. Não era um sonho. Do seu quarto, ela conseguia ouvir Daniel e Sara conversando na cozinha, pensando que ela estivesse dormindo profundamente. Eles não estavam falando sobre recriminações ou dúvidas, estavam discutindo contas, como fazer o orçamento mensal render o que poderiam vender se necessário. Sara sugeriu casualmente que poderiam vender as alianças de casamento, caso a situação se prolongasse. Daniel não hesitou. Concordaram que ela ficaria bem, que resolveriam as coisas depois. Linda permaneceu imóvel, de olhos abertos, sentindo um nó no peito que não era dor, mas uma mistura de vergonha e gratidão. Pela primeira vez ela entendeu que o amor verdadeiro não se anuncia, não se justifica, não se negocia. Ele simplesmente exige responsabilidade. Ao amanhecer, Linda não era mais a mesma mulher que saíra de seu apartamento no dia anterior.
não porque tivesse aprendido algo novo sobre o mundo, mas porque confirmara algo doloroso sobre sua própria família. Levantou-se antes de Daniel e Sara sentou-se à pequena mesa da cozinha e ficou olhando para as mãos. Pensou em todo o dinheiro que havia doado sem pensar duas vezes, nas vezes em que resolvera os problemas dos outros como se fosse seu dever natural, em como confundira prover com estar presente. Não dormira bem, mas não queria. Sentia uma mistura de alívio e tristeza. Difícil de explicar. Alívio por saber que o amor verdadeiro existia em sua vida. Tristeza por tê-lo ignorado por tanto tempo, por tê-lo subestimado simplesmente porque não vinha acompanhado de sucesso ou reconhecimento social. Foi então que ela decidiu que o teste tinha que terminar, não por exaustão, mas porque já tinha visto o suficiente. Discretamente, ligou para seu advogado do banheiro, usando um telefone que mantinha escondido desde o início. Não deu muitos detalhes, apenas pediu que ele trouxesse os documentos necessários e contatasse Jessica e Michael para que pudessem comparecer mais tarde naquele dia. Linda não sentia euforia nem desejo de punição. Sentia uma serenidade estranha, quase opressiva. Daniel e Sara acordaram logo depois, e ao vê-la sentada ali, Sara ofereceu-lhe mais café, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Linda agradeceu, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, seguir aquele gesto já havia definido quem eles realmente eram. A atmosfera mudou completamente quando o advogado chegou. Daniel levantou-se do sofá, franzindo a testa, visivelmente confuso, enquanto Sara permaneceu imóvel junto à porta, sem entender o que estava acontecendo. Linda respirou fundo antes de falar. Não fez um longo discurso nem tentou ser dramática. Disse com a voz firme, mas cansada, que nunca havia perdido a empresa, que nada do que dissera no dia anterior era verdade. Explicou que fora um teste, algo que precisava fazer para entender o estado de seus relacionamentos como mãe. Daniel não reagiu com raiva imediata. Seu primeiro pensamento foi perguntar se ela estava bem. Sara permaneceu em silêncio, processando a informação sem elevar a voz. Linda notou esse detalhe. Nenhum dos dois perguntou sobre dinheiro, heranças ou recompensas. Eles simplesmente queriam entender por que ela havia chegado a tais extremos. Pouco depois, Jessica e Michael chegaram quase simultaneamente, convocados com urgência, mas sem explicações. A surpresa era evidente quando viram Linda, limpa e serena, sentada com postura confiante, acompanhada por um advogado. Um clima tenso pairava no ar. Linda não elevou a voz nem apontou o dedo para ninguém. Simplesmente relatou, com fatos concretos, o que havia acontecido no dia anterior. Descreveu como fora recebida por cada um deles, sem exagerar nem amenizar nada. Jessica tentou se justificar, falando sobre estresse e situações fora de seu controle. Michael falou sobre limites e responsabilidades. Nenhum dos dois negou o ocorrido. E ali residia a dura verdade. Eles não haviam falhado por não reconhecerem a mãe, mas por não a enxergarem como alguém que merecia cuidados quando já não representava status ou utilidade. Linda os encarou com uma calma que jamais demonstrara e compreendeu que aquele momento não era para gritar, mas para destruir uma ilusão. Linda ouviu cada tentativa de explicação sem interromper, mas por dentro já não discutia mais, não sentia raiva, nem mesmo decepção no sentido clássico. Sentia algo mais seco, aceitação de ter criado adultos funcionais aos olhos do mundo, mas frágeis no que realmente importava. Ao terminar de falar, deixou claro que não estava ali para rumir o halós ou acertar contas naquele momento. Disse-lhes que a dor não estava na rejeição direta, mas na facilidade com que priorizaram o próprio conforto em detrimento do da mãe. Daniel permaneceu em silêncio, visivelmente desconfortável com a tensão, e Sara olhou para Linda com uma mistura de respeito e tristeza, como se compreendesse o peso do que estava acontecendo sem precisar de mais palavras. Foi então que Linda mencionou o que ouvira na noite anterior, não acusando
apenas relatando. Ela falou das alianças, da conversa sussurrada, da decisão tomada sem hesitação. O efeito foi imediato. Jéssica baixou o olhar. Micael congelou, sem palavras. Daniel reagiu com constrangimento, tentando minimizar a situação. Mas Linda o interrompeu com um gesto delicado. Ela disse que não estava contando a história para expô-los, mas porque aquele gesto havia definido tudo. Em uma casa pequena, sem recursos de sobra, ela encontrara mais humanidade do que em anos cercada de privilégios. Pela primeira vez, Linda sentiu que não precisava justificar suas decisões futuras. As evidências estavam ali, claras e simples, e nenhuma quantia de dinheiro poderia encobri-las. Linda foi clara sobre o que aconteceria a seguir. Ela não falou em punições imediatas ou em usar heranças como arma. Disse que dali em diante os privilégios automáticos acabariam. Não haveria mais transferências inexplicáveis, nem soluções paliativas para preencher vazios emocionais. Se quisessem reconstruir algo com ela, teria que ser a partir de um ponto de vista diferente. Ela propôs terapia familiar, não como uma ameaça, mas como uma condição real. Serviço comunitário, exposição a realidades diferentes daquelas a que estavam acostumados. Tempo investido sem ganho financeiro. Jéssica reagiu com incredulidade, como se não conseguisse entender por que aquilo era necessário. Micael assentiu em silêncio, desconfortavelmente, consciente de que não tinha um argumento sólido para contestar. Linda não buscava obediência, buscava a verdade, e pela primeira vez estabeleceu limites sem se sentir culpada. Sara foi a única que falou com calma naquele momento, não para defender Daniel nem atacar os outros, mas para pedir algo inesperado. Tempo. Ela disse que ninguém muda da noite para o dia, que a dor de Linda era válida, mas que um término definitivo nem sempre cura tudo. Linda ouviu atentamente, não porque precisasse de permissão, mas porque reconheceu uma rara coerência naquelas palavras. Sara não ganhava nada pedindo contenção. Ela não estava defendendo os seus próprios interesses. Estava pensando no todo. Aquele gesto confirmou algo que Linda sabia desde a noite anterior. A grandeza não tem nada a ver com títulos ou contas bancárias, mas com a capacidade de pensar além de si mesmo quando se tem pouco. O gesto final de Linda não foi anunciado como uma recompensa, nem apresentado como reparação. Simplesmente aconteceu. Dias depois, sem câmeras, discursos ou avisos aos outros filhos, ela chamou Daniel e Sara a um pequeno cartório. Lá, com documentos claros e sem encenação entregulhes, a escritura de uma casa decente, simples, mas sólida, em um bairro tranquilo. Deixou claro que não era um pagamento pelo que haviam feito nem uma forma de colocá-los acima de ninguém. Era o reconhecimento de algo que não se compra. Caráter. Daniel tentou protestar, desconfortável, dizendo que não era necessário, que eles não o haviam ajudado por esse motivo. Linda ouviu e respondeu com uma frase simples, quase cansada. Era exatamente por isso que ela estava fazendo aquilo. Porque eles haviam escolhido se importar quando não havia nada a ganhar. Porque não haviam perguntado quanto custava. Naquele momento, Linda sentiu que, pela primeira vez em muitos anos, estava usando seu dinheiro de uma forma que não distorcia o amor. Hoje, enquanto Linda escreve esta história e a compartilha em um fórum como este, ela não o faz para dar sermões ou apontar o dedo. Ela o faz porque aquele dia a obrigou a olhar para si mesma sem desculpas. Ela entendeu que o dinheiro pode resolver problemas, mas também pode distorcer relacionamentos se usado como substituto para o afeto. Ela aprendeu que estabelecer limites não é abandonar, e que amar nem sempre significa dar mais, mas dar melhor. Jéssica e Micael ainda estão em sua jornada, cada um em seu próprio ritmo, enfrentando desconfortos que antes evitavam com cheques. Daniel e Sara continuam sendo quem eram, sem arrogância ou superioridade moral. E Linda, pela primeira vez em décadas, dorme com um tipo diferente de paz, a paz de saber quem é sua família quando o dinheiro não fala mais por eles. Se esta história levar alguém a se fazer uma pergunta incômoda, antes que seja tarde demais, então valeu a pena contá-la.